Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês um artigo que foi publicado agora em 2020 no Journal of Strength and Conditioning Research, que fala da relação entre a PSE, Percepção Subjetiva de Esforço, e medidas de cargas externas no treinamento de jovens futebolistas, juvenis, entre 16 e 19 anos. Foi feito na Polônia, desenvolvido na Polônia. O objetivo do estudo foi examinar as relações de marcadores de cargas externas com a percepção subjetiva do esforço e percepção subjetiva do esforço da sessão durante sessões de treino. Peraí, isso aqui está errado. Deixa eu arrumar isso. Subjetiva vai dar esforço na sessão durante no esforço. Deixa eu mudar isso aqui, que aí vamos começar de novo, fazer bonitinho. Tá. Então tá, pessoal. Nós iremos apresentar hoje um artigo que foi lançado, publicado agora em 2020, no Journal of Strength and Conditioning Research, por alguns poloneses, que fala da relação entre a percepção subjetiva de esforço e medida de cargas externas no treinamento de jovens futebolistas. Tá? Qual foi o objetivo desse estudo? Foi examinar as relações de marcadores de cargas externas com a percepção subjetiva do esforço e percepção subjetiva do esforço durante sessões de treinamento de jogadores juvenis de futebol. Na metodologia que eles aplicaram nesse estudo, eles fizeram na temporada de 2018 e 2019. 2018 e 2019 foram 18 semanas de trabalho. Eles fizeram 804 observações de treinamento. A média das sessões elas foram 68 minutos, com mais ou menos 15 minutos. E a média individual de cada jogador foi 43 minutos, mais ou menos 17 minutos, entre 12 e 76 minutos por jogador. Além disso, a carga interna foi medida através da percepção subjetiva de esforço e a carga externa através do GPS, né? E na semana que eles usaram esses dados, eles tinham apenas uma partida. E sempre foram feitas no mesmo horário, ao ar livre, no gramado. As coletas foram feitas sempre nesse mesmo ambiente. Qual foi a amostra utilizada? Foram 18 jogadores juvenis, entre 16 e 19 anos. Os goleiros foram excluídos do estudo. A mais da metade desses jogadores que participaram dos estudos já foram membros de equipes nacionais, e todos, naquele momento que foi feito o estudo, estavam participando do Campeonato Nacional Polonês. E o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, né, em pesquisa de seres humanos, bioética de pesquisa de seres humanos, da Universidade of Medical Science de Poznań. Né? Os menores tiveram o consentimento dos pais, e os maiores, eles mesmos podiam assinar o termo de consentimento. Como que foi medida a carga interna? A carga interna foi medida através da percepção subjetiva de esforço, que foi coletada individualmente 20 minutos após cada sessão. E a percepção subjetiva da sessão é calculada através da duração do treinamento em minutos pela percepção subjetiva individual de cada sujeito. Então, ele tinha a carga a percepção subjetiva de esforço da sessão de cada sujeito. Essa que foi a tabela que ele usou de 0 a 10, escala de Borg modificada. A carga interna foi medida através de um GPS portátil, né? Um aparelho portátil que ele tem o GPS não diferencial de 10 Hz, integrado a um acelerômetro triaxial de 400 Hz e um magnômetro triaxial de 10 Hz. Magnetômetro de 10 Hz, da PlayerTech, da marca Catapult. É esse colete que vocês estão vendo, né? E o dispositivo é fixado atrás, entre as duas escápulas. E os fabricantes recomendam que seja ligado 15 minutos antes de iniciar as coletas, para que os dados já comecem a ser computados e localize o satélite, para que o satélite já seja coletado. Então, 15 minutos antes de iniciar o treinamento, esse aparelho já é ligado. Tá? Algumas medidas importantes que são fundamentais para quem entenda um pouco o estudo. Primeiro, a distância foi calculada através do GPS, qual a distância percorrida por cada jogador. E essa distância foi dividida pela duração da sessão.
e aí ele tinha intensidade em valores por minuto, por sessão. Também ele pegou quando foi distâncias de corrida em alta velocidade, que foi considerado que acima de 19,8, baseado em outros estudos, ele tirou esse valor. Né? E também essa distância de alta velocidade foi dividida pela duração da sessão, então ele tinha a intensidade por minuto. Também foi medida a aceleração, e essa aceleração ela foi medida por quem? Pela mudança da velocidade num período menor que 0,5 segundos, com aceleração de pelo menos a 2 minutos por segundo. Da mesma maneira, também foi usado para desaceleração, ou seja, 0,5 segundos, né, com desaceleração de pelo menos 2 metros por segundo. Isso é o N, né? Número de aceleração e desacelerações. A variável é quantas vezes acelerou e desacelerou durante a sessão de treinamento. Uma outra medida foi as acelerações e as desacelerações também foram divididas pela sessão, e aí ele tinha intensidade por minuto. As medidas de carga e intensidade também foram identificadas pela distância na aceleração, em metros, a distância da desaceleração em metros, e a distância em aceleração e desaceleração por minuto, que eram as medidas para carga interna e intensidade. Para carga externa e intensidade. O impacto das sessões também foi definido como significativo nos eventos que excluem passos durante a caminhada e corrida. Então, ele tirou eventos que continham passos e corridas para que filtrasse os dados observados. As medidas de carga também e intensidade foram identificadas como totais, através do número de impactos e impactos por minutos, respectivamente. E essas medidas de carga, elas são unidades arbitrárias, consideradas aí, eles consideram como player load, que é carga do jogador. Né? São medidas arbitrárias de impacto. Bom, nos resultados, o que ele encontrou nos resultados, certo? Ele encontrou, primeiro, que as cargas, né, em termos de percepção subjetiva, pela sessão de 328, a duração em média de 60 minutos, a distância percorrida em média de cargas externas, né, 4,970 por jogador, a carga de unidade arbitrária 263, a velocidade em metros percorrida de alta intensidade 225 metros por sessão, o número de impactos 175, distância de desaceleração 207, de aceleração, perdão, desaceleração 207, aceleração 169, número de acelerações 159, desacelerações 152. As medidas internas da seção, a média foi 4,6, numa escala de 0 a 10. A distância por minuto, 71,7. A carga arbitrária por minuto, 3,8. Impacto, 2,5. Distância de alta intensidade por minuto, 3. Distância de aceleração por minuto, 3. Aceleração, 2,4. Aceleração por minuto, 2,3. E desaceleração, 2,2. Tá? O que ele usou como análise estatística, né? Ele usou a média de desvio padrão, que a gente já mostrou lá os dados, e ele usou uma estimação de equações generalizadas. O que é essa estimação de equações generalizadas? Ele explica de que os dados foram coletados ao longo de um tempo. Foram 2 modelos que eles utilizados, separados com a percepção subjetiva de esforço e a percepção subjetiva de esforço da sessão. No primeiro modelo, apenas as variáveis independentes divididas pela duração da sessão de treinamento. E no segundo modelo, não foram alteradas. Houve uma qualidade desse ajuste, né, que ele é avaliado posteriormente pela estatística de Pearson, né, para ele ver se esse ajuste que foi feito através dessa estimação de equação generalizada está de acordo com a proposta que ele submeteu os resultados. E também foi feita a correlação, né, para quantificar a força da relação entre percepção subjetiva de esforço, intensidade, medidas da carga externa. O que ele encontrou quando ele fez as correlações, né? Ele observa que todas as correlações foram significativas. No entanto, as de maior significância,
As maiores significâncias foi a de duração, que foi acima de 7, né? A distância em aceleração e aceleração N, né? Que foram as que tiveram maior significância, apesar que todas foram significantes, né? Todas as correlações, tanto em percepção subjetiva de esforço, quanto as variáveis, quanto percepção subjetiva de esforço por seção e as variáveis, foram significativas. Tá? No entanto, as mais significativas, como falei para vocês, duração, distância em aceleração e aceleração. Quando ele faz usa os modelos matemáticos, né? Usa os modelos matemáticos e ele compara tanto a percepção subjetiva de esforço da seção quanto a percepção subjetiva de esforço, ele encontra valores muito interessantes, tanto pela carga interna, quanto para a velocidade de alta intensidade, distância de alta intensidade, distância na aceleração, da mesma maneira para percepção subjetiva e desaceleração na percepção subjetiva de esforço. Então, foram as variáveis que eles encontraram, que eles fizeram essa equação de estimação. O que pode, o que isso significa para nós e importante para nós enquanto treinadores? Primeiro, os resultados proporcionam informações importantes, ok? De distância percorrida, velocidade, aceleração, desaceleração, percepção subjetiva de esforço, mas ele também permitiu que determinar a carga externa com maior influência, ele determina a carga externa, tem maior influência na percepção de esforço. E permite aos treinadores monitorar os atletas, reduzindo os riscos de lesão e melhorar os aspectos físicos. Agora, quando ele fala que os treinadores, e que é o grande achado, que os treinadores que têm pouco acesso à medição de GPS, ele sugere que a percepção subjetiva de esforço da seção, ela é uma medida global, e ele considerou, porque foi que deu significativo, deu correlação, deu como importante, como carga de trabalho. E isso foi, eu acho que o principal achado desse estudo. Ok? Muito obrigado.